A página incentivava pessoas a se cadastrar para atuar como fiscais no dia da eleição. O ministro atendeu a um pedido da própria campanha, que alegou que o site estava guardando dados pessoais de forma indevida. A confiança do consumidor brasileiro, medida pela Fundação Getúlio Vargas, caiu 0,4 ponto em outubro e fechou o mês em 88,6. O desempenho negativo ocorre depois de 4 meses de alta. Segundo a FGV, apesar do resultado mais favorável para as classes de renda mais baixa, o endividamento das famílias e as taxas de juros em patamares elevados limitam a recuperação mais robusta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que as denúncias contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, não são contundentes. Em entrevista ao portal Metrópolis, ele relativizou o caso e minimizou as queixas de assédio contra o executivo. Pedro Guimarães deixou a Caixa em junho, diante da repercussão das denúncias. No mês passado, o Ministério Público do Trabalho pediu que Pedro Guimarães seja condenado a pagar 30 milhões e meio de reais de indenização. O novo premier do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que o país vai enfrentar tempos difíceis e sinalizou que deve ser linha dura com a política econômica. Ele deu as declarações durante o primeiro discurso à frente do cargo. O país enfrenta uma crise prolongada com um crescimento baixo e inflação superior a 10%. Sunak também homenageou a antecessora, Liz Truss. Ela caiu depois de 1 mês e meio por causa de um plano econômico mal sucedido. Deportivo Cali e Boca Juniors fazem hoje a primeira semifinal da Libertadores feminina. Amanhã, o Palmeiras vai enfrentar o América de Cali. O clube paulista é o único time brasileiro que conseguiu permanecer na competição. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes desta terça-feira, dia em que o Palmeiras pode dar um grande passo, ou mais um, né, porque já foram vários, para o título brasileiro. Hoje ele não pode ser campeão, mas dependendo, amanhã já comemora o título nacional. E a gente vai com informações dos clubes da capital com o Vinícius Moura. Palmeiras e Santos jogam hoje contra os finalistas da Taça Libertadores na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Peixe duela com o Flamengo no Maracanã. As duas partidas começam às 9h45 da noite. O Flamengo terá 4 de seus principais jogadores em campo contra o Santos. O Peixe terá os desfalques de Lucas Barbosa e Lucas Braga. O Palmeiras irá enfrentar um time completamente reserva do Furacão. O Alviverde pode ser campeão brasileiro amanhã. Para ter chances, precisa vencer hoje. O Corinthians jogará nesta quarta-feira contra o Ceará na Neoquímica Arena. E o São Paulo receberá o Atlético Goianiense na quinta-feira. Tá aí Vinícius Moura, como disse o Vinícius, Palmeiras dependendo, obviamente, do resultado dele hoje à noite e torcendo contra Corinthians e Internacional que jogam amanhã. E nesse trabalho especial, Carlão de Freitas, que nós estamos fazendo ao longo
dessa caminhada do Palmeiras. Hoje mais um capítulo, Carlão. Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte do CBN Esportes, primeira edição. Bom dia especial ao torcedor do Palmeiras, né? Sem Faltando dúvida. pouco aí, numa semana importante para o futebol brasileiro. Daqui a pouco tem Flamengo, daqui a pouco Atlético Paranaense também envolvidos na decisão do sábado, se o vulcão deixar, né? Vocês acham isso? Tem mais essa ainda. Mas hoje é um dia importante para o Palmeiras, sem dúvida alguma, e por isso esse trabalho, essa prestação de serviço à nação palestrina com o nosso Fábio Schaibe. Eu espero que ano que vem também nós façamos Sem com Com quem estiver na frente, o eventual Corinthians, São campeão. Paulo, É tudo mais, né? Mas o negócio hoje é Palmeiras, com boas possibilidades de vitória, até por tudo que acontece com o Atlético Paranaense, não vem bem no Brasileiro, pensando na Libertadores do próximo sábado, então tem tudo para conquistar os 3 pontos e de repente vencer o Brasileiro no sofá, né? Pra quem gosta de uma decisão, um é pouco chato pra né? caramba, né? Mas enfim, é aquela história, é chato, mas é melhor do que ficar no Com sofá pra ver o time Nossa, ser sem colocado, dúvida né? alguma, sem dúvida alguma. Ganhar é sempre bom, independente do lugar. Opa! Então, por que estamos dizendo isso? Porque vamos direto a Curitiba, onde está lá Fábio Schaibe nesse trabalho tão maravilhoso, nessa campanha do Palmeiras. Pode ser hoje não, pode ser amanhã, mas pode ser hoje, Fábio Schaibe. Bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Falamos diretamente aqui do hotel onde o Palmeiras está concentrado para esta partida decisiva contra o Atlético Paranaense, logo mais às 21h45 na Arena da Baixada. Curitiba agora está um clima ameno, gostoso, até diferente, viu, Pio? 21 graus nesse momento, Curitiba que sempre faz um frio, hoje está calor por aqui, viu, Pio? É, O Palmeiras 21 graus em Curitiba é calor a beça. É verdade. E o Palmeiras, para ser campeão nesta 34ª rodada, precisa vencer o duelo de logo mais contra o Furacão na Arena da Baixada e contar com tropeços de Internacional amanhã contra o Ceará, no Beira-Rio, e do Corinthians contra o Fluminense em Itaquera. Os 2 jogos serão amanhã às 21h45. O Palmeiras, que é líder do Brasileiro desde a 10ª rodada, também está invicto fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. São 16 jogos, com 9 vitórias do Verdão e 7 empates. O Palmeiras não perdeu ainda fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conta com a volta de Murilo hoje para o time titular, já que ele cumpriu suspensão no último jogo contra o Avaí, e terá o time inteiro de titulares hoje. Não vai ter nenhuma preocupação, nenhuma ausência o técnico Abel Ferreira. Diferentemente do Furacão, que vai entrar com uma equipe totalmente reserva de suplentes, já que o olho do Furacão mesmo é para sábado contra o Flamengo na final da Taça Libertadores da América. Pio, os 3.600 ingressos colocados à disposição para a torcida visitante, para a torcida do Palmeiras nessa noite, estão esgotados, viu? Sensacional. Por outro lado, como você disse, vem o reserva, vem os suplentes do Atlético Paranaense. O torcedor do Furacão também tá pouco se importando com esse jogo aí. Você sente isso, Fabião? Ah, exatamente, Pio. Hoje o clima tá mais para todo mundo pensando só na final do próximo sábado. Inclusive, o Furacão vai fazer um festival dentro da Arena da Baixada, com telões, né, para o próximo sábado. Cerca de 35 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, que vai ser jogada em Guayaquil, mas os torcedores do Furacão poderão acompanhar o duelo nos telões de dentro da Arena da Baixada. 35 mil ingressos foram vendidos para sábado. Para hoje, a procura está sendo um pouco baixa, né? O Furacão não passou os dados de quantos ingressos foram vendidos ainda, mas a procura, pelo que a gente sente por aqui, é bem baixa, viu, Pio? Valeu, Fábio Schaibe. Você volta no CBN Esporte segunda edição aí com muito mais tempo para falar bastante desse Palmeiras e Atlético Paranaense. Até lá, Fabião. Valeu, Pio. Um grande abraço. É isso, Carlão. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para vencer hoje. Também acho, é questão de tempo, né? Questão de minutos, questão aí de algumas rodadas, ou de repente já nesta rodada, e o Palmeiras é merecedor. O Palmeiras, se não tem um futebol plasticamente tão vistoso como o Flamengo, por exemplo, mas é um futebol de muita eficiência, de muita disciplina tática, de muito comprometimento e algo que ele tem melhor que o Flamengo, de muita competição. Então esses fatores são importantes para um campeonato brasileiro por pontos corridos e por isso ele vai vencer com larga vantagem e o título está em boas mãos para o time que hoje é talhado
para esse tipo de competição. Se nas eliminatórias o Palmeiras não foi bem, né? Eu digo mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, mas no campeonato por pontos corridos, título que o Abel Ferreira ainda não tem, Palmeiras está sobrando e é questão aí de algumas horas para o Palmeiras celebrar mais uma conquista. Começo da despedida de Gustavo Scarpa, hein, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Bom dia, Pio. Bom dia, Carlão, a todos que acompanham o CBN Esportes, primeira edição. Pois é, o Gustavo Scarpa, ele tinha esse desejo já há algum tempo, né, Pio, de jogar no futebol europeu. Scarpa teve uma grande trajetória, principalmente em Fluminense e Palmeiras. A gente vai se lembrar daquela transição que ele fez entre os clubes e foi uma transferência muito complicada por tudo que envolveu a saída dele do Fluminense, a questão da multa, e depois o início do Palmeiras não foi tão fácil assim, mas o Scarpinha, como chama a torcida carinhosamente, a torcida do Palmeiras chama o Scarpa, com o tempo ele foi se tornando um jogador fundamental. E é muito interessante, porque no final do ano passado, no início dessa temporada, a gente falava muito sobre o Rafael Veiga, né, Pio? Falava que o Veiga, inclusive, merecia vaga na seleção brasileira e era uma discussão completamente aceitável, né, pelo futebol que o Veiga vinha apresentando. Mas quem assumiu esse protagonismo não foi o Dudu, não foi o Gustavo Gomes, o sistema defensivo, foi o Scarpa, um jogador extremamente decisivo, participa toda hora de gol e quem sabe, certamente, né, ele vai fechar aí a sua passagem pelo Palmeiras com chave de ouro, com mais um título nacional, né, Pio? Sem dúvida nenhuma, Julião. E só para fechar esse assunto, o Carlão comentou e o Fábio também sobre a história da final da Libertadores no próximo sábado. Existe um vulcão em Guayaquil que ele está em alerta amarelo pelas autoridades. Semanas atrás, diz a reportagem, a cidade já havia sofrido com o caos instaurado por uma onda extrema de violência. E agora, alerta amarelo em um vulcão em Guayaquil, amaldiçoada essa final da Libertadores. Ou as finais, né? Ou as finais, Infelizmente, depois desse advento de final única, no começo eu era meio refratário, depois acabei simpatizando, mas a gente está num continente complicado, né, financeiramente, economicamente, né, tanto é que vários problemas políticos, hora ou outra, eles afetam aí essas decisões de Copa Libertadores, vi de 2019, em que a decisão seria no Chile, teve que ir para Lima, onde o Flamengo foi campeão diante do River Plate. Por isso Guayaquil se tornou um lugar arriscado, né? Por problemas políticos, agora por fenômenos da natureza. Mas a América do Sul, eu acho bacana copiar a Europa em alguns aspectos, mas tem outras situações que a gente tem que entender que a América do Sul não é a Europa, principalmente pelo aspecto econômico. Tem coisas que são tradicionais aqui do nosso continente. Uma coisa que eu sou aquela coisa do tiozão dos anos 80, anos 90, eu não suporto a entrada em campo com os dois times. Nossa, eu não suporto, cara. Eu acho muito legal o visitante entrar sendo vaiado e ir ao encontro do seu torcedor, o time da casa, aquela festa danada. Então tem algumas coisas que o futebol sul-americano copia da Europa que eu não acho legal. Essa final, um jogo só, é até emocionante, mas se levarmos em conta os problemas que o nosso continente enfrenta, também não sei se é a mais adequada. 11h44 agora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h45, acionando o jornalismo da CBN Campinas, o Felipe Pereira traz informações pra gente. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Pio. Para quem acompanha o CBN Esportes Campinas, primeira edição, a Prefeitura anunciou há pouco que vai dar o passe livre no sistema de transporte coletivo no segundo turno das eleições neste domingo. A passagem de graça só vai valer no período das 6 da manhã até às 7 horas da noite, antes da abertura das urnas e 2 horas depois do fechamento delas, prevendo aí eventuais atrasos. Segundo a administração, o sistema vai operar como normalmente acontece aos domingos, mas sem a cobrança de passagem. Mais informações no CBN Brasil e no Estúdio CBN a partir das 2 da tarde. Pio. Obrigado, Felipe. 11h46. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E a primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2022-2023 se encerrou nesta segunda-feira com a estreia do Minas. Mesmo jogando fora de casa, a equipe mineira venceu o Brasília por 3-0, parciais de 25-21, 25-22 e 25-16. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h48. Claro que o Guarani pensa na questão Copa do Brasil, pensa e está com uma situação boa nesse momento em relação a isso, mas já pensa no ano que vem, já pensa nas despedidas no brinco, em distribuição de ingresso, enfim, 2023 começando, né, Júlio Nascimento? Exatamente, Pio, e uma baita atitude, na minha opinião, da diretoria do Guarani em presentear os torcedores, uma compensação, né, por conta de todo o incentivo que o Guarani recebeu nesse segundo turno. O Guarani, de fato, abraçou aí o time na reta final do campeonato e o Guarani, dentro de casa, principalmente, conseguiu vitórias fundamentais que o livraram do rebaixamento. E para quem não está entendendo muito bem, o Guarani anunciou ontem que o jogo contra a Chapecoense, na última rodada, será com portões abertos, vamos colocar assim. Todos os torcedores que quiserem ir para o jogo não vão pagar ingresso. O torcedor terá direito ao ingresso gratuitamente, um ingresso por CPF, para todos os setores. Então o torcedor vai escolher, quero assistir o jogo da Vitalícia, quero assistir o jogo da Cabeceira, do tobogã inferior. Basta acessar o site do Guarani, guaranifc.com.br, e se cadastrar. O ingresso por CPF. A partida contra a Chapecoense no dia 6 de novembro será a última rodada da competição, será aí com ingressos gratuitos, uma forma do Guarani retribuir todo o apoio que recebeu. E dentro de campo, Pio, o cara que está na lista aí de desejos para o Guarani para o ano que vem, já está em negociação e conversas para renovação de contrato, é o Derlan. Teve uma evolução muito interessante com o Moser e ele fala justamente sobre essa fase positiva do sistema defensivo. Assim, foi confiança, né? O pilar principal, você ter confiança no que você está fazendo, no que o treinador te passa. A comissão técnica nos orientou muito bem, me orientou individualmente também muito bem. E isso fez muita diferença no decorrer dos jogos, nas partidas. Lógico que eu tive uma evolução individual. Da minha parte, assim, eu procurei melhorar em tudo que eu não tinha desenvolvido ainda ou estava fazendo de errado.
e muito feliz por esse momento que estou vivendo. É um dos melhores momentos da minha carreira. Espero continuar assim, espero evoluir cada dia mais e poder ajudar o Guarani, com certeza. E a comissão técnica ajudou muito assim, na solidez defensiva. A gente evoluiu bastante, né, no decorrer do campeonato, tomamos menos gols. Acho que o grupo todo tem a ver com isso, todo mundo se propôs a marcar, a ajudar na marcação, então isso faz total diferença. Um campeonato como a Série B, ter um elenco que tanto defensivamente quanto ofensivamente produz bastante, é muito importante. O técnico Moza, professor, sempre diz, quando a gente for marcar, a gente marcar de verdade, e é isso que a gente se propôs durante os jogos e tem dado muito certo. Tá, então, Pio, fala do Derlan, um cara tranquilo, fala manso, e dentro de campo também, um zagueiro que tem sido importante aí nesse esquema do Moza. O Guarani teve tanta dificuldade recentemente em acertar a dupla de zagueiros ou o próprio zagueiro central, o quarto zagueiro, né, como no futebol mais antigo e tal, mas o Derlan encaixou, né, Carlão, e foi muito importante nessa campanha. Essa retomada do Guarani, essa campanha de recuperação, contando também com esse apoio, essa iniciativa bacana aí, com merecimento, né, a torcida do Guarani teve um papel importante, mas teve um crescimento de jogadores que estavam sob desconfiança, né? Isaac, mesmo os que chegaram aí, o Yuri foi muito bem, os que estavam mal conseguiram aí reaparecer, o próprio Rodrigo Andrade que passou uma temporada complicada, mas também naquele crescimento do Guarani, na construção de campanha de permanência, o Rodrigo Andrade teve uma participação especial, o Giovanni Augusto também. Então, todos os jogadores... Jamerson, que chegou sob desconfiança, o cara vem do Azures, né, para disputar uma Série B e tomou conta, deu conta do recado, uma grata surpresa. E o Derlan faz parte desse contexto, foi um cara importante, teve ali um entrosamento com o João Vitor, o Guarani se entrosou, o Guarani ajustou, né, o Mozart ajustou algumas situações e por isso hoje ele colhe os frutos de, como ele mesmo diz, uma das melhores fases da carreira, o Guarani tranquilo, sem possibilidade nenhuma de rebaixamento. E bacana também esse posicionamento da diretoria em primeira torcida. Agora, engraçado, aí vale para as duas diretorias, né? Não ficar pedindo socorro para a torcida todo ano, né? Toda temporada, não vai, torcida, vem me ajudar. Claro que a torcida ela vai ajudar em toda situação, na boa ou na ruim. Na ruim parece que pega mais, né? Pega mais fogo, aí é como a torcida do Guarani pegou. Mas que as diretorias façam, no caso do Guarani, que façam um trabalho adequado, que façam um trabalho bacana, que façam um trabalho que dê orgulho para o seu torcedor, para não ficar pedindo socorro, né? Mas de qualquer maneira, ponto positivo para a diretoria, parabéns à torcida do Guarani, que teve um papel fundamental, importante nesta campanha de permanência na Série B. 11h54, a gente já fala da Ponte. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h56), Ponte que também já pensa em 2023, já tem reforços à vista, Júlio Nascimento? É isso aí, já começou o planejamento para a próxima temporada, Pio. Novamente a Ponte vai apostar aí em alguns jogadores desse mercado alternativo. E o primeiro nome que chega em Campinas para um período de observação é o Gé, de 23 anos. Ele foi artilheiro da Segundona Paulista, que é equivalente à 4ª divisão do Campeonato Paulista. Ele foi atacante da Itaperense, que foi vice-campeão do torneio e está em Campinas para um período de testes. Se aprovado, assina contrato de empréstimo com valor fixado. A informação inicial dos nossos companheiros do Globo Esporte. Conversei com o staff da Ponte, que confirmou a chegada do Gé, já pensando em 2023. Carlão, à tarde você vai responder se Gé é bom, se Gé é bom é o Gé Nascimento, que tá lá em Portugal. Verdade, esse é fera, pô. Esse é fera. É bom. Né? Pio, não tem dinheiro, é isso daí. De repente pode dar certo. O Yuri não tá dando uma resposta legal aí. É complicado a gente analisar antes de acontecer. O torcedor não fica muito animado, mas... Vide Yuri, né? Na hora que a bola rolar. Julião, até a tarde. Valeu, Pio. Até mais tarde com mais novidades sobre a dupla campineira. Um abraço. Valeu, Carlão. Até a tarde. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Até às 4. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na